Aqui é o Flávio, vamos fazer mais um vídeo aí falando a respeito desse Mané, né? É o Mané tentando dar um migué, né? Migué de Oliveira, o nome dele já diz tudo, né? Falar muito assim não, né? Coitadinho dele. Ai, Flávio, ele é uma criancinha de 14 anos, Flávio. Deixa ele mentir, enganar o povo, levar o povo do inferno, porque Jesus falou, quando vocês convertem uma pessoa, vocês tornam ela 2 vezes mais filho do inferno do que vocês são. Então é isso aí, é isso que eles fazem. O seu pastor te converteu, você é 2 vezes pior do que ele, porque está indo por um caminho pior. Imagina hoje, toda a situação que está tendo aí, né? E aí vem um cara desse aí, se levanta como pregador, como missionário, como não sei o que. Agora é levita, né? Agora o Júnior Trovão falou, não, ele é levita. Não, ele só vai para cantar. Aí todo cantor dá aquela pregadinha básica, né? Você sabe como é que é, né? O jeitinho, né? O jeitinho dos hipócritas, do fariseu, é sempre os mesmos, né? É enganar. Então o que o hipócrita Trovão fez? Não, ele é levita, né? Então é isso que está acontecendo. Então vamos fazer um react, é meio velho isso aqui, mas vamos fazer agora o que tem que ser feito, né? Então vou reagir a esse vídeo, mais um outro, e vamos ver no que vai dar, tá ok? Pra ser sincero, é um react mesmo, porque esse aqui eu nem assisti, nem tive coragem, vontade de reagir. Eu tô fazendo isso aqui pelo canal, tá ok? Então vamos lá. Ele não estava evangelizando. Pior ainda, ensinando. Não, eu fico mostrando o que ele entendia da Torá na sinagoga. E é o que nós estamos fazendo. Não. O sistema religioso, na verdade, ele até fala de Torá. Por quê? Porque na velha aliança, as coisas da velha aliança, que o gado cai, né? Porque na velha aliança tem templo? Tem templo. Na velha aliança tem sacerdote? Tem sacerdote. Né? Na velha aliança tem altar? Tem. Onde que ia ser sacrificado os bichos para os pecados, né? Então tinha altar. Tinha sacerdote? Tinha, porque quem ia sacrificar os bichos pelo pecado das gente, né? Os boi, as ovelhas, os pombos, né? Então quem ia oferecer isso aí? O sacerdote. E o templo? O templo tinha, né? Por causa, não é nem foi por causa de Deus, porque o que Deus mandou fazer não era nem templo, era tabernáculo, né? O templo veio com a ideia de Davi e realizado por Salomão, algo que não foi planejado pelo Criador, tá? Foi um plano de homem, né? Tanto que ele perguntou para Davi, Davi perguntou para Natan, falou assim, ó, tô com vontade de fazer um templo para Deus, porque eu moro num palácio muito bonito. Aí Deus fica naquela casinha velha lá fora, ó. Aí o Natan, sempre buscando a Deus com Davi, ele falou assim, Natan falou para Davi, faz o que 713 leis. Em uma erra, tropeça em todas as outras, tá? Então esse é o problema. Quando você fala assim, eu faço parte disso aqui e tal. Então se você tropeça em uma, você faz uma. Você faz todas, tropeça em uma, você errou todas. Entendeu? A sua condenação. Paulo diz que são leis de morte. Tá ok? Por isso que fala a carne e o espírito. A carne é a lei e o espírito é a graça. Não tem nada de carne é coisa da carne, não. Coisa que vocês falam e ensina tudo errado aí já também. Outra coisa errada que vocês fazem, tá? Agora sim, a minha referência tem muitas referências. Pregadores que começaram ali com 12 anos, pregando, como o pastor Marcos Feliciano, o pastor Eliseu Rodrigues, entre outros pregadores, começaram a pregar novos, assim como eu, e cresceram pregando ali, dizendo a vontade do Senhor. Essas são minhas referências. E a maior referência de todos, que são Deus, que nos incentiva, que nos dá.
tivesse feito a vontade de Deus, eles tinham mandado parar com tudo isso aí que tá errado. Então não foi a vontade do Deus Criador, foi a vontade de outro. Jesus falou bem isso, ele falou assim, ó, você não pode agradar a Deus e a Mamon. Quando você agrada a um, você está desagradando o outro. Então quando você está agradando a Mamon, que é do Deus que vocês, do evangélico, né? Todos os evangélicos agradam a Mamon, porque vai atrás disso. 10 mil reais para pregar, não é Deus, é Mamon. 80, 100 mil reais para cantar, não é Deus, é Mamon. Tá? Então, tudo esses dinheirão aí, não é Deus, é Mamon. Tá bom? E o que você explica sobre de graça dar e de graça recebeste, o que você recebeu? Quanto você pagou no curso de teologia com Eliseu Rodrigues? Fala para mim quanto você pagou. Ele te deu, ele viu, ele achou que você seria uma boa pessoa. Ele te deu e você cobra por isso? Isso é hipócrita, isso é ser ímpio. Sabe o que é ímpio? Ímpio não é só uma pessoa do mundo. Ímpio é uma pessoa que não tem piedade. Existe o pio, que é a pessoa que tem piedade, e o ímpio, aquele que não tem piedade. E quando a pessoa cobra 10, 100, 200, meio milhão para fazer alguma coisa, essa pessoa não está tendo piedade de ninguém não, tá? E o maior ímpio é o hipócrita, né? Como disse Jesus, né? Serpentes, hipócritas, né? É isso aí. É o que o sistema religioso é. A força. E em relação ao dom profético da revelação, quem não tem fala de quem tem. Né? A pessoa que ela diz que ela ignora os dons espirituais e prioriza apenas a palavra, ela está errada, porque a Bíblia... Mesmo era... Ih, rapaz, agora eu não lembro mais. Mas vamos continuar daqui. Então, o que acontece? Quando você faz parte do sistema religioso, você está ligado em tudo quanto é lei que foi abolida. Por quê? Porque é gancho. No meu canal aqui eu estou falando desses ganchos, que é desde aceitar Jesus, batismo, dízimo, oferta. Eu tenho vídeo sobre tudo isso, todos esses ganchos, né? E vou fazer mais. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando aqui, com esse cara falando aqui. Que ele é dizimista, ofertante, não sei o quê. Vamos lá. Aliás, a Bíblia é letra e a Bíblia é fogo. A Bíblia é palavra de Deus e é manifestações. A gente vê na trajetória... Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a escritura. Tá? É a escritura. A palavra de Deus você não acha nenhum lugar dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Tá bom? Ponto. Isso aí faz parte da gíria gospel. Não faz parte da escritura, faz parte da gíria. Tá? É uma coisa que vocês estão falando desde não sei quando aí, que é uma mentira, tá? Que eu já tenho vídeo falando sobre a palavra de Deus aqui no meu canal também. Dá uma olhada lá. Na trajetória de Jesus Cristo, momentos que Jesus ensina, momentos que Jesus cura, momentos que Jesus liberta, momentos que Jesus traz o ensinamento. Você vê ali Jesus curando a mulher do fluxo de sangue, Jesus ressuscitando a viúva de Naim. Agora mostra uma pessoa que você curou. Mostra uma pessoa que você ressuscitou. Que você foi e orou e ela ressuscitou na hora. Jesus não estava no meio de uma multidão. Ah, aqui tem uma pessoa com fluxo de sangue. Não, não tem isso. Isso não existe. Não tem cabimento. Né? Então, é aquele negócio para mim. É aquele negócio. Eu falo para todo mundo. Mas só que depois da sua... Eu vou fazer uma pergunta. E você tem que me responder. Mas só que depois da sua resposta, eu vou te fazer outra pergunta. Você vai ter que me responder a segunda pergunta também. Se você me responder a primeira, me responda a segunda. Tá? Jesus curou em algum templo, sinagoga ou tabernáculo? Fala pra mim. Jesus curou? Responde aí.
Opa. Filho da viúva de Naim, aliás, você vê Jesus ali curando o cego de Jericó, ressuscitando Agora Lázaro, mas tipo você vê assim, Jesus trazendo o povo para o sermão da montanha, você vê Jesus ensinando, porque eu não concordo com o culto que ele tem apenas a revelação. Eu concordo com o culto sim, que tem a palavra, que é priorizada a palavra e que tem a revelação. Aí ele quer se comparar a Jesus, né? Porque Jesus fez, ele também pode fazer. Entendeu? Quer dizer, se Jesus fez, ele também pode fazer, ele é um rival do Messias, né? Porque ele enviaria uma pessoa para fazer o que ele já fez, né? E outro, para fazer tudo errado, né? Porque tudo que ele ensinou para não fazer, esse povo tá fazendo, né? Aí o que acontece? Quando Jesus fez, e ele foi, e ele deixou a sua mensagem, falou: daqui para frente, segue o anúncio do reino, não segue a revelação, não segue a pregação, não segue a profecia, não segue o dom de língua, segue o anúncio do reino. Tiago diz assim: a verdadeira e imaculada religião é visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados e afastar-se do mal, desse povo mentiroso que é o religioso, né? Então, cadê o Espírito Santo desse povo para dizer a verdade, para dizer o que eles estão fazendo errado? É isso que eu pergunto para vocês. É isso que eu gostaria que ele me respondesse. Porque para falar para um membro, para falar para um coitado, um Zé Ruela da vida, um advogado perdido, um administrador sem instrução, um administrador, um cara dono de uma empresa que vai num lugar desse, o cara não tem instrução, cara. O cara não tem condições de ler uma Bíblia e interpretar. Entendeu? Um advogado fala: mas eu sou professor de língua portuguesa. Vem falar comigo de Bíblia, você que é professor. Vem me ensinar a língua portuguesa. Vem aqui, ó. Tô aqui esperando, ó. Vem ensinar a língua portuguesa para mim. O que eu acho errado é as pessoas me criticarem. Ao menos tem que esperar uma sequer vez. Por que precisamos ir num culto seu para ver que você já faz tudo errado? Por que você não coloca as coisas que você faz certa então nos seus cortes? Você só coloca coisa michuruca, você só coloca mentira, você só coloca inverdades. Você quer falar de alguma coisa? Coloca o seu culto aí pra gente ouvir. Mas não tem nada que se aproveita num culto que você tá. Porque nenhum culto se aproveita. E isso eu falo com propriedade, tá bom? Aliás, as pessoas pegam o corte que eu posto ali no meu perfil de um sequer minuto, mas ela esquece os outros cortes de mensagem que eu tenho, apenas ela só critica o corte da revelação dos dons espirituais. Então, assim, Misael, está sendo muito atacado os dons espirituais, está sendo muito atacado o dom que Deus nos deu e os profetas estão sendo perseguidos. Que profeta? Jesus falou assim que os profetas duraram até João Batista. Depois disso, segue o anúncio do reino. Que profeta? Profeta de quem? De qual Deus? De Mamon. Os profetas de 8.000, profeta de 10.000, profeta de 30.000, de 50.000, de 100.000. Isso é profeta de quem? Do Altíssimo, do Criador? Nenhum. Seguidos. Hoje em dia tem muito pastor que é Jezabel, né? A Jezabel não pensa que é você que usa o batom, o brinco, né? A Jezabel é aquela que mata o profeta. A Jezabel é aquela que persegue o profeta, que manda matar o profeta no deserto. Então, mas Jezabel já foi. Cadê Jezabel hoje? Cadê o profeta de hoje? Fala pra mim, filho. Fala, cadê o profeta? Mostra pra mim o profeta. Jesus disse: segue o anúncio do reino. Ele estava errado? Hein, Miguel?
Foi Jesus quem disse. Você está chamando ele de mentiroso para você ser verdadeiro? Cuidado com o que você fala, enfim. Então vejo hoje muitos pastores que querem barrar o dom profético, o dom ministerial, não querem deixar as crianças se apoderar do altar, né? Aliás, ocupar o altar, porque tem medo, né? Por que criança se apoderar do altar? Isso já é um levante, tipo o feminismo, o machismo, o criancismo? Agora a gente tem que reinar, nós somos minoria. Né? É alguma coisa assim? Algum palanque de esquerda da espiritual? É isso? Fala pra mim. Né? Sei lá, de agenda, de alguma coisa, mas a Bíblia vive. As pessoas que não querem que uma criança suba no altar, pregue a palavra de Deus, ela tem que tirar da Bíblia a menina da casa de Naamã, ela tem que tirar da Bíblia Samuel, ela tem que tirar da Bíblia Davi, ela tem que tirar da Bíblia o menino com 5 pães e 2 peixinhos, se não fosse por ele, a multidão ia morrer de fome. Ela tem que tirar da Bíblia. Com Jesus ali, então você está dizendo, vamos ignorar, vamos dizer que você está certo em tudo. Aí, todas essas crianças que eu já dei, não teve um vídeo aí que eu já mostrei que todas essas crianças seria, se ela tivesse ou não, a história continuaria do mesmo jeito, entendeu? Mas vamos supor que a criança dos 5 pães e 2 peixes, se a criança não tivesse ali, as pessoas tinham morrido. Jesus ali, estava Jesus e uma criança com 5 pães e 2 peixes. Então quer dizer que se a criança não tivesse ali, as pessoas tinham morrido. Jesus estava ali e a criança. Mas a criança estando ali, as pessoas foram alimentadas. Agora, e se Jesus não tivesse ali e só tivesse a criança? Responde para mim. Miguel. Vai dar Miguel agora? Responde para mim, Miguel. Vamos. Quero resposta. Resposta bíblica. Resposta bíblica. Vamos lá. Fala aí. O que você vai falar para mim? Vai, vamos lá. 5. Vamos continuar. Da Bíblia, Jesus dizendo, deixai-vos vir a criança até a mim, porque delas são o reino dos céus. E um importante texto que diz assim, que os apóstolos que estavam barrando as crianças ao reino dos céus, ou seja, é pessoas que se intitulam de Bíblia, se intitulam de apóstolos, se intitulam de pessoas que são sabichões da Bíblia Sagrada e que estão barrando. Agora fala pra mim, Miguel. O dia que você deixar de ser criança, que apareceu uma criança igual você, no seu altar, você já tendo ciência, porque você já sabe que você é um mentiroso. Você vai deixar uma criança mentir em cima do seu altar? Você é um mentiroso. Você já falou que não tinha... eu só tenho 20% da minha visão. Não, eu perdi 20%, eu tenho 80%. Então você sabe que você é um mentiroso. Eu não falava, eu não ouvia, eu não sei o que, eu não peidava, eu não cheirava. Agora, não, mas não era bem assim. Tal. Cadê o laudo? Minha mãe via, a gente se mudava de um lado pro outro e tal, então a gente acabou perdendo. Não, mas eu nunca falei em nenhum lugar que eu tinha laudo. Você sabe que você é um mentiroso, que você é fruto de uma mentira. E seu pai é o diabo. Né? Seu pai é Satã. Né? Porque vai puxar o pai desse jeito, né, velho? Pelo amor de Deus. Você puxou ele bonito, rapaz. Puxou bonito. E até se veste assim mesmo. Você vê a série do Lúcifer, está parecendo um pouquinho, né? Apesar que eu também tenho um vídeo explicando Satã, Diabo e Lúcifer. Quem quiser saber a diferença entre um e outro, eu tenho um vídeo aqui no canal também falando a respeito. Beleza? Quer saber? Tá curioso? Vai lá depois desse vídeo e assiste isso aí. Tá ok? Então vamos lá. Continuando aí. Você puxou seu pai, hein, filho? Você mente pra caramba, mente que nem sente. O agir de Deus. Se Deus usou ora uma mula, por que Deus não pode usar uma Outra criança de mula, 12 né? anos, 14 anos, ou seja lá quantos anos ela tiver?
Mas você sabe que todos esses exemplos que você citou relacionados a crianças, nenhuma delas pregava, né? Exatamente. Oi? Desses exemplos que você citou relacionados a crianças, lá vem as minhas criancinhas e etc e tal, nenhuma dessas crianças estavam pregando, estavam no altar pregando. Elas pontualmente contribuíram. O menino do mães, Sim, contribuíram. Mas foram... a casa de Naamã, nenhuma estava pregando o evangelho como os apóstolos faziam. Então, só que assim, foram contribuintes, foram vasos usados no altar de Deus. Se fosse um menino com 5, 2 e 2 peixes, a multidão morria de fome. Deus usou ele. Ele tinha ali o que ele tinha. Jesus pegou o que ele tinha e multiplicou para a multidão. Mas se o problema foi esse, eu vou para a Bíblia. Então, é o que você tinha que fazer. A escritura, o mínimo que você tem que fazer é usar a Bíblia quando você está falando de Deus, né? Você é como religioso, né? Então, você tem que usar criança pregando. Eu vou te dar uma ideia. Usa Daniel. Daniel era mais ou menos da sua idade. A única diferença entre você e Daniel é que Daniel não mentia. Né? Sadraque, Mesaque e Abednego também. Se você tivesse nessa performance aí, na época de Sadraque, Mesaque e Abednego, e fosse lançado lá, ia entrar 4 lá, ia sair só 3, filho. Ia sair Sadraque, Mesaque e Abednego. Você não ia sair de lá. Você ia sair de lá bem passado, viu, filho? Só o pó. Mas vamos lá. Jesus com 12 anos, então chegando, pois, e visto Jesus na porta do templo, sentado, ensinando. Quem que ele está? Não, Jesus estava dentro do templo? À porta do templo. Porque no templo ninguém entrava, né, filho? No templo ninguém entrava, né, filho? Ele não estava ensinando. Ele estava ali falando de coisas e os doutores da lei, os mestres da época, ficaram boquiaberto com a sabedoria dele, mas ele não estava pregando, ele não estava ensinando. Ele estava ali numa conversa, numa discussão, entendeu? A respeito dos assuntos lá. Eu não sei qual assunto que ele estava falando, mas ele estava falando a respeito de assuntos ali, mas não estava pregando e nem ensinando. Estava ensinando. Era os da sinagoga, era quem tinha Bíblia. Ou seja, como que uma criança de 12 anos... A Bíblia não existia, meu filho. A Bíblia é de 1500, do descobrimento do Brasil para cá. Antes disso não existia a Bíblia. Existia sim, para a Igreja Católica só entre eles. A Bíblia veio depois, tá bom? Então vamos continuar aí. anos está ensinando que estão há 30, 40, 50 anos aqui de Mas você tá bíblica de Torá e por aí vai. Porque ele era a sabedoria estava nele. Como pegaram agora dizendo assim... E a sabedoria está em você? Eu não vejo sabedoria em você. Eu vejo... como é que fala? Eu vejo malandragem em você. Entendeu? Eu não te vejo sábio, não te vejo esperto, não te vejo sabido. Eu te vejo malandro. Malandro você é. Um cara para tirar 8 mil em 1 hora, ele não é sabido, ele não é esperto. Ele é malandro. Entendeu? Você é malandro. Você se aproveita das pessoas. Você é malandro. Você leu a Bíblia? Já li algumas vezes. Você leu a Bíblia toda? Não li, porque as poucas vezes que eu li a Bíblia já me dá respaldo de pregar a Bíblia. Porque a Bíblia diz, ide por todo... Porque ele só leu a Bíblia no espaço que interessa para pedir dinheiro, para fazer essas coisas. As partes de ensino verdadeiro, as partes de salvação, não interessa para ele. Entendeu? As partes de salvação, as partes que interessa, não interessa ele saber. Então ele não precisa ler. Ele precisa extrair. Ele precisa extrair do seu bolso para colocar no bolso dele. 10 reais fora do seu bolso é 10 reais do bolso dele. 100 reais fora do seu bolso é 100 reais no bolso dele. 1.000 reais
fora do seu bolso, é R$1.000 no bolso dele. É isso que ele quer. Ele não tá nem um pouquinho afim de Deus, não. Por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. As pessoas hoje criaram-se de formas, de tabus, de barreiras, de muralhas, para as pessoas estar podendo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, não revelar, nem contar mentira, nem profetizar. Ide, anuncia o reino. Os profetas acabaram, segue o anúncio do reino. Ide pregar o evangelho, anuncia o reino a toda criatura. É só isso. Isso é verdade. Mas na igreja você não pode falar isso, porque senão você não tira dinheiro dos infiéis, né? Não, Flávio, são fiéis. Não, eu tô falando a Deus, né? Eles são infiéis a Deus, né? Então você não vai tirar dinheiro dos infiéis, né? Dos infiéis a Deus. Você vai tirar dinheiro só do, né? Com esse discurso você não tira dinheiro de infiel. Então você tem que ter um outro discurso para tirar dinheiro do infiel. Porque esse discurso não cola e não sai dinheiro do bolso da carteira de um e para ir para a sua. Está podendo no altar. Se você tiver uma estatura, você pode estar no altar. Se você tiver formações teológicas, que eu não sou contra, tem que ter, e por isso que eu estudo, você pode estar no altar. Se você não tiver ali tal coisa, você não pode estar no altar. Se você não tiver tal coisa, você pode estar no altar. Deus não está baseado naquilo que os homens levantam. Deus não está formado nas barreiras que o homem cria para as pessoas. Lógico. Deus não está nessas parafernálias, nessa como é que pataguada toda que vocês fazem aí, entendeu? Como diz o Malafaia, né? Essa pataguada toda, entendeu? Por quê? Porque isso não está no coração do Pai. Isso não está no coração de Deus. Então, vocês têm que aprender que isso tem que estar no coração de Deus para que você seja um homem de Deus. Para que você seja um homem de Deus, a primeira coisa é: este lugar não é de Deus. Igreja, templo, sinagoga, mesquita, nada é de Deus. Nada. Deus não está em religião, está em ação. Você ajudar o próximo. Isso foi o que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou para Pedro, que foi um cara chucro, vamos dizer assim, chucro. O que Deus ensinou para Pedro, que era um cara chucro, em 3 anos que vocês têm que ficar a vida inteira e não aprendem na igreja? Responde para mim isso aqui, ó. Responde. É uma pergunta que eu faço para todo mundo. Responde, o que Pedro aprendeu com 3 anos com Jesus, que foi o suficiente para ele ser o Papa da Igreja Católica, né? Se aconteceu tudo isso aí, quem estava ali? Eu gostaria de saber. Vamos lá. E aí? As pessoas falar da palavra dele. Deus levanta quem ele quer, do jeito que quer, da forma que quer, do jeito que quer, na hora que quer, no lugar que quiser e aonde ele quiser. Então, Samuel profetiza, ele é o único. Juiz, profeta e sacerdote. Davi, só que Davi é autor de vários salmos da Bíblia Sagrada. E quem é juiz hoje? Ou seja, eu estou trazendo para vocês aqui que hoje, Misael, as pessoas criaram esses grilos para poder pregar a palavra de Deus, que eu acho totalmente errado. De novo, esse exemplo que você citou de Jesus, ele também não estava pregando, né, Miguel? Ele não estava evangelizando. Pior ainda, ensinando. Não, mas ele estava discutindo, mostrando o que ele entendia da Torá na sinagoga. E é o que nós estamos fazendo. Não, vocês não. É o que nós estamos fazendo. Pronto, eu não estou procurando meios para desqualificar o fato de você pregar. Mas eu queria que você mostrasse, por exemplo, exemplos na Bíblia em que uma criança estava pregando o evangelho
para outras pessoas, pregando o evangelho do reino. Porque a maior divergência que se tem em relação, quando vê você e outros adolescentes que pregam, na maioria das vezes as críticas são porque, poxa, por que essa criança não está sendo criança? Por que esse adolescente não está sendo adolescente, ao invés de estar se entregando agora tão cedo a uma vida ministerial? E aí eu te pergunto, você não sente falta de uma rotina de criança? Eu tenho a minha rotina, ué. É que eu não posso ter a minha rotina. Eu posso pregando. Eu vou à praia, eu vou a shopping, eu tomo banho de piscina, eu brinco com os meus amigos, claro, não vou brincar de carrinho porque eu não gosto, mas eu vou fazer as minhas coisas ali natural como um jovem, né? Mas eu não posso fazer isso, eu não gosto de postar, mas eu tenho meu momento de lazer. Agora as pessoas querem que eu me qualifique aquilo que elas querem que eu me qualifique, né? E voltando a este assunto, eu tenho meu momento, sim, de lazer, como todo jovem tem que ter, você não pode ficar preso aquilo, voltado aquilo. Eu só tenho uma seriedade ao altar, eu levo as coisas de Deus a sério, posto eu pregando, Deus me usa em algumas partes, mas não gosto de postar o meu momento de lazer, por outros motivos, e por aí vai. Mas, como Israel, Jesus ensinava, ele estava ensinando aquilo que ele entendia. E eu falo de Deus porque eu entendo sobre Deus. Eu prego desde os meus 3 anos de idade. Eu entendo sobre o altar, eu entendo sobre a Bíblia. A Bíblia diz por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se eu entendo desta palavra, se eu conheço essa verdade, eu tenho que anunciar essa verdade. Como qualquer pessoa deve anunciar essa verdade, praticando das coisas de Deus, já nos pleitos do altar, não É isso aí. Eu acho que não devendo nada para o Senhor, essa pessoa pode se pregar o evangelho, como eu prego. E tem um ministério, tem um pastor, tem liderança, que eles mesmos me dão respaldo para tal. Daqui a pouco, um vídeo com o próximo react, ok?